Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp em Araraquara. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que ganhou destaque e que é muito envolvido com a administração pública, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União. Vamos falar um pouco sobre isso, porque repercute bastante, principalmente entre analistas de mercado. Então, primeiro, vamos pegar um pouco de referencial histórico. 2020, o chamado déficit nominal da União, foi de 745 bilhões de reais. O que é o déficit nominal? Desculpe, me corrigindo, o déficit primário. O que é o déficit primário? O déficit primário seria, assim, o equivalente para nós, aquilo tudo que meu salário consegue pagar e comparado com a minha receita. Ou seja, o meu salário versus as minhas despesas. Se eu tiver um salário menor do que as minhas despesas, eu estou numa situação de déficit. Eu já vou chamar ele de déficit primário. Aquilo que eu faço cotidianamente, pagando aluguel, escola, conta de luz, conta de água. Para a União é exatamente a mesma coisa. Tudo que ela arrecada para conseguir realizar a prestação de serviços que cabe à União. Mas se eventualmente eu tenho uma dívida para pagar por financiamento, se eu incluísse esse valor nas minhas despesas e eu tivesse um salário menor do que a minha despesa de pagar essa dívida, eu estaria chamando de déficit nominal. Não precisamos ficar tão atentos e tão prestando atenção nesse tipo de detalhe técnico, mas déficit para todos nós significa receita menor que as despesas. Ponto final. Então, voltando, 2020, ainda governo do governo de Jair Messias Bolsonaro, o déficit foi de 745 bilhões. O que significou isso? Covid, recessão econômica e tudo mais. Em 2021, o déficit se repetiu, mas num volume muito menor, um volume de apenas 35 bilhões. Houve uma série de fatores para isso. Para analisar esses detalhes, mereceria um bom tempo. Não é necessário fazer isso agora, mas é óbvio que 2021 a situação foi bem diferente da de 2020 e por isso essa diferença de valores, a situação em torno. Em 2022, o que ocorre? Estamos saindo da crise da Covid, portanto, de um processo de contração, de recessão da economia, e aí a União tem um superávit de 126 bilhões, né? E teve um aumento da arrecadação de 340 bilhões. Mas existe um dado importante a ser observado aí nesses valores, que em 2022 foi aprovada uma PEC, a chamada PEC das precatórias, e que aliviou bastante as contas públicas, portanto, esse superávit obtido foi porque precatórias não foram pagas. O que são precatórias? Precatórias são ações que foram ajuizadas contra o Estado e que o Estado deverá pagar uma dívida. Então, dívidas da União em 2022, elas foram não pagas por conta da PEC das precatórias, também conhecida como PEC do calote, que é um termo, embora forte, mas razoável para ser definido. Então, 2022 sai da recessão, né? Não precisam pagar algumas dívidas e aumenta a arrecadação, superávit. E em 2023, já é o primeiro ano do governo do Lula, o déficit volta a crescer para 230 bilhões. O que ocorre? Houve um pagamento de precatórias, que havia um estoque de 92 bilhões. E houve também o chamado PEC da transição. A PEC da transição basicamente foi o seguinte: o teto dos gastos, que valia ainda em 2023,
ele impedia o crescimento de várias despesas, principalmente despesas de caráter social. Então, foi apresentada uma proposta de transição que permitia, no ano de 2023, haver um aumento das despesas. Para que esse aumento das despesas? Porque você teria despesas importantes que têm benefício direto, né? Como Previdência, como Bolsa Família, que estariam impedidas por conta desse teto dos gastos. E também em 2023 foi proposta uma proposta para regular as despesas públicas diferente do teto dos gastos, chamado arcabouço fiscal, o que foi aprovado. Então, 2023 também é um ano atípico. Dívidas que não tinham sido pagas anteriormente, que foram pagas em 2023, e um processo de ajuste, um processo de transição, necessário, inclusive, do ponto de vista da continuidade de programas sociais da União. Em 2024, a proposta para o ano foi de um déficit de 11 bilhões, né? Segundo o Ministério da Fazenda, ocorreu um déficit de 11 bilhões, mas segundo o Banco Central, um déficit de 47,6 bilhões. Por que esses números se diferenciam? Porque é uma forma de apresentar a contabilidade deles. Tanto um número como o outro tem sua validade. Mas eu entendo que é mais próximo da realidade um déficit de 11 bilhões. Bom, 2025, ainda estamos andando, ainda está ocorrendo. O total das despesas para 2025, previsto, autorizado, né, fixado no orçamento, é de 2,2 trilhões de reais. Volume bem elevado. Relacionado a esse total de despesa, está previsto um superávit de 15 bilhões. Ou seja, é uma margem, algo que pode ser isso, pode ser um déficit ou pode ser esse superávit. Está dentro de uma margem, né? Então, é algo que eu diria razoável, tendo em vista o volume das despesas de mais de 2 trilhões de reais. A meta de resultado primário, agora, que está dentro da proposta de diretrizes orçamentárias para 2026, estabelece agora um superávit primário de 34 bilhões. Então, 2025, um superávit, e 2026, um outro superávit um pouco maior. Também nessa proposta de orçamento de diretrizes orçamentárias, que será o marco para o orçamento de 2026, há um salário mínimo de R$ 1.630. Bom, vamos lá. O que eu faço com todos esses números? Primeira coisa, essa questão do salário mínimo é fundamental. O salário mínimo ele impacta de maneira muito forte nas finanças do conjunto dos municípios do Brasil. Impacta também de maneira muito forte na Previdência Social, que aí há um valor enorme de despesas. Então, qualquer ajuste aí, por mínimo que seja, né, será um impacto grande nesse total de despesa. A segunda coisa a ser observada é que todas essas projeções de como vai se comportar a arrecadação dependem de uma inflação e depende da atividade econômica. A inflação alta não é tão ruim, por assim dizer, do ponto de vista de arrecadação, do ponto de vista do volume de dinheiro arrecadado. Ela não pune, ela aumenta o volume de dinheiro arrecadado. Tudo bem. Mas qual é a conclusão que a gente precisa tirar desse conjunto de números que exige uma análise muito calma, né? Levantar esses números, ler com calma e tudo mais. Que impressão que fica? E a impressão que está sendo transmitida por analistas em geral, e aqueles analistas de mercado, analistas de finanças públicas, a reportagem em geral é que há um descontrole das finanças da União, há um descontrole. Os números não mostram isso. Os números mostram que há um controle. Não há um descontrole, há um controle. Mostram também que as finanças não vão exatamente como se gostaria que fosse, mas não há nenhum descontrole, um valor exagerado. Há uma estabilidade fiscal. Então, por que
está sendo divulgado de maneira constante esse descontrole. Qual a intenção disso? Se a realidade dos números não mostra isso. No meu entender, numa tentativa de interpretação disso, eu penso que há uma constante intenção de nos desacreditar, de dizer que as coisas vão mal, né? E que as coisas estão numa situação de instabilidade. Nenhum número da economia nos últimos 2 anos mostra isso. Mostra que nós entramos num processo de desenvolvimento econômico. Queda do desemprego, volta de investimentos, estabilidade da relação cambial e há, de fato, um controle das finanças públicas. Há, de fato, isso. Então, por que desqualificar isso? Por que dizer, quase que como um mantra, não, nada está indo bem? Essa é uma pergunta que fica no ar, né? Tentaria dar uma resposta para isso dizendo, só em situação de crise, muita gente que tem muito dinheiro lucra muito, só em situação de crise. Então é preciso ter uma crise constante para haver especulação e para haver grandes ganhos. Eu acho que isso é que move mais essa disseminação de que tudo vai mal, penso eu. Talvez seja isso. Não chamaria isso de uma conspiração, chamaria isso mesmo de uma intenção em busca de ganhos. Aqui falou o professor Álvaro Martins Guedes, da Unesp, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martins Guedes.